Observa o gráfico da posição de um motociclo em função do tempo, o qual percorre uma trajetória retilínea. Reparem, temos então aqui um gráfico em que o eixo horizontal representa o tempo em segundos e o eixo vertical a posição em metros. E o que é que nós pretendemos? Descrever a partir da análise do gráfico o movimento efetuado pelo motociclista. Bom, isto é um movimento então em linha reta, é retilínea, trajetória, sempre retilínea, ok? Portanto, isto acontece que tem aqui vários segmentos de reta, porque ele vai aumentando ou diminuindo a sua rapidez com que faz o percurso, não é? Inclusive daqui entre C e D está parado porque o tempo passa e a trajetória, a posição mantém-se, não é? Mantém-se sempre as mesmas, a posição quer dizer que não está em movimento, está em repouso. Bom, então vamos descrever o movimento. O que é que podemos dizer aqui acerca do movimento? Podemos dividir isto então em várias fases de A para de A B. Estamos perante um movimento retilíneo, diz no enunciado, não é? Que é retilíneo. Movimento retilíneo e uniforme. E porquê que é uniforme? Porque dá para ver no gráfico, sendo um segmento de reta, que cada vez por cada variação no tempo, a uma variação igual no tempo corresponde uma variação também igual da posição. O que eu diria é que se aumentamos aqui 10, portanto, eu diria que aumenta é na mesma proporção, não é? Se aumentar aqui o tempo para o dobro, ele também aumenta a posição para o dobro, ok? Isto é que é ser um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ter uma velocidade constante. E isso acontece quando a posição é representada por um segmento de reta, como aqui está. Depois, de B para C, de B a C, temos também um movimento retilíneo e uniforme. Reparem, nós podemos fazer aqui esta análise. Ele é retilíneo porque é uma trajetória retilínea. E depois reparem, ele aqui andou 30 segundos. O tempo passou aqui, foram 30 segundos. Andar daqui até aqui, não é? Qual foi a posição, a variação na posição? Ou seja, quanto é que aumentou a sua posição? Aumentou para 150, não é? E depois aqui na segunda parte do movimento andou mais 30 segundos a caminhar. E aumentou mais 50, portanto. Ou seja, se estivéssemos sempre neste segmento de reta, por cada 30 segundos que andava, ia aumentar 50 na posição. E isto quer dizer então que é um movimento retilíneo e uniforme, porque a velocidade é constante. Agora, o que é que podemos dizer aqui comparando com o anterior, já que existe aqui esta curiosidade? O declive, a inclinação da reta, deste segmento de reta, é inferior ao desta, não é? Reparem que ele quando anda aqui de 30 para 60, ele anda durante 30 segundos. E aqui também andou 30 segundos, não é? Daqui até aqui. E quando aqui de A para B andou 30 segundos, ele aumentou na sua posição, passou para 100. Portanto, em 30 segundos, aqui neste primeiro segmento, passou para 100. E no segundo, em 30 segundos, passou para 50, aumentou 50. Quer dizer que diminuiu a rapidez, ok? Portanto, aqui podemos acrescentar com menor rapidez. Anda mais devagar, não é? Portanto, pelo gráfico conseguiremos ver isso. Em termos de gráfico, podem analisar isso tendo em conta a inclinação do segmento de reta. Este está menos inclinado do que este, não é? Depois, de C a D, está em repouso, não é? Está em repouso, e aqui não é preciso penso eu, grande justificação, porque é visível. Reparem o que acontece. Portanto, quando o tempo passa, à medida que o tempo vai passando, a posição mantém-se. A posição mantém-se sempre a mesma, mantém-se sempre no 200. Está a uma distância de 200 de uma determinada origem. E, portanto, quer dizer que não há alteração na posição, ou seja, está em repouso, está parado. Falta ver, de D a E. O que é que acontece? O que é que podemos dizer aqui? Ele vai também em movimento retilíneo e uniforme, mas está agora a aproximar-se da origem, não é? Do início da caminhada, digamos. Porque neste instante que nós aqui temos, reparem que a posição é zero, ou seja, a distância ao início é zero. Portanto, ele está a regressar ao início, está a voltar
para trás. Inverteu o sentido de marcha. Inverteu o sentido de marcha, ok? Inverteu o sentido. E pronto. Relativamente à linha A está respondido. Vamos aqui à linha B. A linha B diz, calcula a rapidez média do motociclista. Então, rapidez média calcula-se pela fórmula. A variação, ou seja, o quociente entre a variação do espaço, portanto, o espaço percorrido, a dividir pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo que demorou a percorrê-lo, não é? É assim que se calcula a rapidez média, o espaço percorrido a dividir pelo intervalo de tempo demorado a percorrê-lo. Então ficaremos com espaço percorrido, ora nós queremos aqui de B a C, vamos aqui calcular de B a C, agora onde é que vou escrever isto para não, portanto ponho aqui de B a C. Ok, então de B a C, onde é que temos? Temos aqui o espaço percorrido, ele passou do 100 para o 200, portanto andou 100. O intervalo de tempo que demorou a fazer isso foi, ora, 30, 60, 60, 90, foi 60. Dividimos por 10, fica com 10 sobre 6, que dá 5, peço desculpa, 5 terços. Ok, 5 terços é fazer a conta, 5 terços deve dar para aí, que é 1, qualquer coisa, 1,6 aproximadamente, 1,7 metros por segundo, ok? É a rapidez média quando ele vai de B a C, vai a uma rapidez, digamos, de 1,7 metros por segundo, que aqui também coincide com a velocidade. Então, e a rapidez média, reparem que a rapidez média ou a velocidade média no movimento retilíneo uniforme é igual, coincidem com o mesmo valor, mas isso só nestes movimentos, não é? Ora, de D até E é igual, ora, o espaço percorrido, vamos já colocar aqui, de D até E, espaço percorrido é 200, e agora vamos aqui ver o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é daqui, ora, 120, isto deve ter 10, que 30 vale 3. Aqui aproximadamente 130. Vamos arriscar aqui o 130. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 160. Vamos pôr aqui o 160. Então, de 130 até 160 vão 30. Dividir por 10, ficamos com 20 sobre 3, ou seja, 20 a dividir por 3 dá 6,7 aproximadamente. 6,7 metros por segundo. Ok? Bom, então, até uma próxima.